E é isso aí, senhoras e senhores, vamos começar uma nova edição do Tributos de Direito Podcast. Ao meu lado aqui, Júlio César Santiago, como você vai, Júlio? Tudo bem, Rogério? Tudo bem, pessoal? Hoje o tema é complexo, né? O tema é complexo, mas trouxemos uma pessoa que vai destrinchar e vai deixar de ser complexo, né, Júlio? No final, acho que a gente tem... Em tempos de simplificação, né, do sistema tributário. Exatamente, que é o nosso amigo Leonardo de Castro. Tudo bom, Leonardo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Feliz de estar aqui com vocês, com duas assumidades no direito tributário e no direito público. E feliz de estar aqui. Finalmente fui convidado, né? Depois de que... não fala aí. O problema era a agenda. Né? O cara vive ocupado, né? A agenda dele não tem nem mais espaço na agenda dele. Na verdade, ele veio aqui, mas já está cheio de agenda. Já. Mas muito feliz com o convite, muito honrado também. Sigo o podcast, gosto, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Então, muito feliz de estar aqui mesmo. Leonardo de Castro, que vamos passar a chamá-la de Léo já, né? Porque é difícil evitar, né? Doutor e mestre pela USP, professor, contador, também fez LLM em Georgetown, não é isso? Que a gente estava conversando aqui. Advogado, especializado em planejamento tributário internacional, e por isso nós vamos conversar sobre planejamento patrimonial, sucessório e fiscal internacional. Leonardo, que é uma referência nesse assunto, e pelo menos no meu Instagram virou uma febre passando, acho que por causa da reforma tributária, pegaram algum gatilho, falou, se eu não fizer agora, tem que fazer não sei o quê, então... Holding, né? Holding tá aparecendo pra você também? Cara, tá uma febre... Comercial de holding, fique rico, proteja o seu patrimônio. o Léo vai esclarecer isso, né? Vai esclarecer isso. Né? Esses mitos aí, para o pessoal não ser enganado aí também, né? Pois é, Leonardo, tem algum gatilho realmente, assim, o ano agora, 31 de dezembro de 2025, fechou uma janela temporal? Tem. Primeiro, o que vocês estão falando é muito, muito bom aqui, porque realmente a gente está vivendo um momento, obviamente, que tecnologia de informação, Instagram, mídia social, acesso à informação isolado, ilimitado, e a gente vê realmente muitos oportunistas, né? A gente tem, como toda profissão e tudo que cresce muito rápido, você tem pessoas que se aproveitam disso. Então a gente tem contadores fazendo trabalho de advogado. Eu sou contador e advogado, mas contador faz contabilidade e advogado faz direito. Então tem uma interseção entre o contador e o advogado? Claro que tem, mas tem que saber o limite. Então alguns contadores se aventurando em planejamento patrimonial tributário internacional que não tem conhecimento prévio. Advogados, advogados que às vezes, aí, aqui não estou segmentando por área, nenhum preconceito, mas a gente vê no mercado advogados formados assim, que atuam em direito trabalhista, direito do consumidor, pegando um gancho, fazendo um cursinho de final de semana, um workshop, uma palestrinha que eles assistem de planejamento patrimonial e botam, agora também faço planejamento patrimonial. Pô, gente, eu faço isso há 21 anos. Então, assim, não é uma coisa trivial. Planejamento patrimonial, sucessório e tributário já tem uma interseção entre tributário, direito civil, direito societário e o direito internacional, quando a gente monta as offshores também, né? Monta um trust, monta um offshore, um fundo de investimento no exterior. Então, o que vocês estão falando é muito verdade. A gente está tendo muito guru oferecendo um mapa de um destino que o cara nunca foi. Então, como é que funciona isso, né? Então, todo mundo tem que fazer uma hold? Não. Mas a hold é muito boa para vários motivos. A holding resolve tudo no Brasil? Não. Então eu vou fazer uma offshore. A offshore é boa? Tem mais vantagens, digamos assim, na parte sucessória e tributária do que uma holding no Brasil? Depende do que a gente está falando. E aí entra o conhecimento empírico de ter feito, etc. Né? Então, assim, realmente, hoje a gente tem uma febre por holding. Né? Por quê? Porque a holding no Brasil é uma sociedade. Né? Então, muita gente aqui às vezes não sabe, não precisa saber, que uma sociedade holding não é um tipo societário. Né? É limitada, SA é o tipo societário, simples é tipo societário. Uma holding é o objeto social que ela faz. A holding é uma sociedade que detém participação societária e outras. E pode ter outros objetos. Uma holding pode também ter administração de bens próprios, serviços de intermediação comercial, outros serviços adicionais, né? Outros objetos sociais adicionais. Mas a holding pura, que o pessoal chama de holding familiar, ficou bonito, vou fazer uma holding familiar. É uma sociedade holding, uma sociedade que detém participação em outras. Às vezes ela não detém participação em outras. Ela detém bens, ela tem imóveis, veículos, embarcações e não tem participação societária. Mas o objeto continua sendo uma sociedade que detém participação societária e por ter vários objetos, né, vários bens móveis e imóveis, ela é considerada uma holding familiar, uma holding pura, por exemplo. Mas aí, Léo, não é para todo mundo, né? Também tem isso. Às vezes a pessoa fica achando que é sexy. Não, que eu vou fazer uma holding para fazer sucessão e tudo. Mas a minha percepção é que só justifica a partir de um determinado patrimônio, né? Perfeito. Porque senão o custo de você montar uma estrutura talvez não faça sentido se você for considerar uma sucessão
digamos, trivial, né? Uma sucessão sem planejamento. Essa é a primeira pergunta, Rogério, que todo mundo faz, né? Todos os clientes fazem, os prestadores de serviço que querem trabalhar com isso também fazem. A resposta dessa é sim e não. Porque é o seguinte, a holding em si, eu não vejo como um patrimônio mínimo. Por quê? Porque a holding ela serve para proteger patrimônio minimamente. Veja, que negócio de blindagem, a gente não usa esse termo blindagem porque não existe. Mas uma proteção mínima. O que é uma proteção mínima? Quando você tem um imóvel, por exemplo, na pessoa física, qualquer dívida que você tem, obviamente, você responde, porque é seu patrimônio pessoal ali. Quando você coloca uma holding que tem substância mínima, que tem um objeto, que tem outros sócios, familiares, etc., e ela está lá, uma dívida da pessoa física, para chegar na sociedade, pode, mas em princípio, você tem que penhorar as cotas de uma sociedade, que não é uma sociedade de capital aberto, que tem outros sócios, tem a FEC sociedade, não dá para vender uma cota assim. Você pode bloquear a conta da pessoa jurídica? Pode. Se for atribuído de fato que aqueles bens ou aquele dinheiro da pessoa jurídica foram imputados àquele sócio que está devendo. Então, é claro que hoje no Brasil, infelizmente, a gente vê uma canetada de muitos juízes, não vamos generalizar, porque a gente generalizar não pode, né? E nem devemos, mas alguns juízes, sim, de primeira instância, sobretudo, fazem penhora, bloqueio, arrolamento de bens de uma sociedade holding por causa da dívida de um patriarca, de uma matriarca. Mas, num primeiro momento, não é assim, não é automático. Então, você tem, sim, um nível de proteção quando você bota bens dentro de uma sociedade holding ou holding familiar. Além disso, você tem uma economia tributária, porque a exploração de atividades imobiliárias numa sociedade com lucro presumido tende a ser menor numa compra e venda, pode ser, mas no aluguel é sempre menor. O aluguel na pessoa física a gente vai pagar 27,5% sobre aluguel, né? Pessoa física ela paga a alíquota progressiva de receita de aluguel até 27,5%. Como a maioria das pessoas que tem 1, 2, 3, 4, 10 imóveis, ela já tem rendimento tributável na alíquota máxima, o aluguel entra já a 27,5%. Quando você coloca um imóvel numa holding, e aí a gente pode ser uma imobiliária nesse caso, uma holding imobiliária que vai explorar comercialmente esse imóvel, seja por compra e venda, seja por locação, o aluguel do imóvel vai ser tributado no lucro presumido, 11,33% da receita bruta até 14,5%. Como na pessoa física esse aluguel, 27,5%, você não vai deduzir basicamente nada, porque não tem dedução na pessoa física para fazer, 27,5% sobre o bruto contra 11,33% a 14,53% bruto. Então é metade da tributação, né? E aí sempre tem uma conversa de bastidores que a gente fala que os clientes falam assim, ó, ah, mas eu não declaro. Aí eu tô aqui aí não é planejamento. Aí não é na frente de uma sumidade que eu não posso fazer isso. Eu tô fazendo essa, prato cheio. Não, corta o microfone, eu ia até comentar isso, lógico, que tudo que eu falo aqui é opinião acadêmica, não é profissional, porque o pessoal que quer saber o que a Procuradoria da Fazenda entende tem que ler os pareceres e o posicionamento institucional. Então, a minha reflexão é justamente essa, assim, existe preconceito, né, dos órgãos, pelo menos, de cobrança. Pelo menos liga um alerta, talvez. Ou é desconhecimento? Assim, quando eu atuava muito em execução fiscal, eu tinha um preconceito com duas coisas. Hold e offshore. Porque o cara tem ilhas queimando a linha patrimonial dele. A pergunta que eu vou te fazer, assim, até para o pessoal que também está nos assistindo, para esclarecer isso, até para não ficar esse preconceito. É um estigma, né? Para que eu vou querer fazer uma holding? Para que eu quero fazer uma offshore? Sim. Perfeito. Que não seja blindagem patrimonial. O objetivo delas não é blindagem patrimonial. O termo que você falou assim, não, a gente não usa esse termo, é proteção mínima, mas tá, eu vou usar o termo que a gente usava lá, blindagem, tá blindando o patrimônio para não pagar as dívidas. É isso, não? Então, como a gente está falando aqui, 3 coisas, né? Planejamento patrimonial, sucessório e fiscal. O patrimonial é para uma holding e para uma offshore, que é a estrutura que a offshore vai deter as cotas de uma holding. Então, de cima para baixo, você tem a pessoa física, constitui uma offshore, uma sociedade fora dos limites territoriais onde foi constituída. Então, também desmistificando, o que é uma sociedade offshore num paraíso fiscal? Não tem evasão, lavagem de dinheiro, sonegação, não tem nada disso. A offshore é uma sociedade constituída num território que opera fora dos limites territoriais onde foi constituída. Porque a sociedade offshore é uma abreviação de sociedade, entre parênteses, com atividades ou receitas, fecha parênteses, offshore. Então, no dia a dia se fala sociedade offshore. Sociedade com receita e atuação offshore, fora de onde ela foi constituída. Se eu constituo uma sociedade nas Ilhas Virgens Britânicas, que tem receitas de clientes americanos, clientes brasileiros, e sua atuação, portanto, os serviços são prestados fora do limite territoriais das Ilhas Virgens Britânicas, ela é uma sociedade offshore. E as Ilhas Virgens Britânicas é um paraíso fiscal. Por quê? Porque tributa a renda a menos 17% para fins da legislação brasileira. Então, países que tributam a renda zero, ou, no caso do Brasil, a definição de país com tributação favorecida é menos 17%, são considerados paraísos fiscais.
Então, um paraíso fiscal tributa a renda a 0 ou a menos 17 para fins Brasil, e uma sociedade offshore opera fora de onde ela foi constituída. Então, não tem nada de ilícito nisso. Só que por que a gente usa isso? Porque uma sociedade no exterior que detém uma holding no Brasil, e a holding no Brasil detém os bens, dívidas desses bens, se a sociedade holding não tiver patrimônio suficiente desses bens para... Então, ela tem um imóvel de 1 milhão, mas teve agora um processo de 2. Então, a sociedade em si vai ser processada, executada, vai ter penhora sobre 1 milhão, que é o que ela tem. Não é suficiente. Então, faz o IDP, desconsidera a personalidade jurídica, vai para o sócio. O sócio é uma sociedade fora do Brasil, offshore. Fora do Brasil não pode ter penhora fora do Brasil, não pode ter bloqueio de conta fora do Brasil internacional e não pode ter rolamento de sociedade fora do Brasil. Leonardo, mas a sociedade fora do Brasil tem um procurador para representá-la. Sim, esse procurador responde em substituição à sociedade, não com seus bens pessoais. E ainda que for com bens pessoais, obviamente esse procurador ele tem uma limitação. Então, quando a gente faz essa estrutura, é sim para a chamada blindagem, quando a gente tem a internacional junto com a brasileira. Mas, além disso, a holding é para economizar tributo sobre compra e venda de imóveis, que é 6,73 lucro presumido, contra 15 a 22,5 do líquido na pessoa física. A pessoa física é ganho de capital, 15 a 22,5 do líquido, preço de venda menos custo. A receita bruta do lucro presumido é 6,73 da venda do imóvel. Então, o que vale mais a pena? Depende. Pessoa física tem antiguidade, porque tem redutora de ganho de capital por tempo, é sobre o líquido, tem que fazer conta. Mas imóveis mais recentes, que o delta de valorização superou 100%, comprei a 1, vale 2, comprei a 1, vale 2,5. Quanto tempo? 5, 6 anos? Muito provavelmente vale a pena você colocar dentro da holding e vender no lucro presumido do que vender na física. Então, a holding brasileira serve para proteger minimamente. Quando está com a offshore, protege mais, porque a offshore é sócia. Não posso bloquear, penhorar, nem executar no exterior, regra geral. E eu reduzo carga tributária da exploração imobiliária dessa holding, no lucro presumido, contra a pessoa física. Aluguel e compra e venda muitas vezes. Aluguel sempre mais barato na jurídica e compra e venda muitas vezes mais barato na jurídica tributariamente. E a terceira, e talvez seja a sacada que o Júlio perguntou, é a parte sucessória, que muita gente esquece. Porque no Brasil, as pessoas, não todos também, não vamos generalizar, mas muitos contribuintes e clientes, eles acham que vão viver para sempre. Então eu não vou falar de sucessório agora. O senhor tem 65 anos, 3 filhos. Depois eu falo disso. Tá bom. O depois pode ser tarde demais. 65 o pessoal tá vivendo até uns 80. Tu assustou é jovem, é jovem. O de 65 já tem que fazer, o de 40 já tem que fazer. Por quê? Porque a sucessão é o seguinte, sucessão no Brasil, a gente pode pegar depois o caso do Silvio Santos, a sucessão no Brasil, um decújus, né, alguém que falece domiciliado no território brasileiro, que tem bens no Brasil, o que são bens no Brasil? Imóvel no Brasil, veículo no Brasil, embarcação no Brasil, aeronave no Brasil, participação societária em empresa brasileira, a própria participação da holding brasileira. Se você é sócio e falece, vai abrir inventário dos bens do Brasil, e as cotas daquela holding que, de novo, os charlatões do mercado, os oportunistas falam, faça uma holding e resolva a parte sucessória. Não. A holding é o primeiro veículo para você, continuando um planejamento sucessório, tentar resolver a sucessão. A holding isolada, ela não tira inventário no Brasil, então ela não resolve a sucessão. Um patriarca que tem um imóvel de 10 milhões, coloca na sociedade holding, 10 milhões de capital. E um filho que entra, só para simplificar, com R$1 de capital. Então o patriarca tem 99,9% da sociedade e o filho tem 0,1%. Fez a holding. Resolvi a sucessão porque meu filho está na sociedade. Não, você morreu, os 10 milhões vão para inventário. Vai ter um processo de 2 a 4 anos em média, os bens vão ficar bloqueados, tem que ter um alvará judicial para mexer, vai ficar moroso, vai ficar com falta de liquidez, tem custos adicionais. Por quê? Processo judicial, vou arredondar para cima, tá? Depende do estado, depende do processo, etc. Mas custos judiciais, arredondando, 1% do processo. E no Rio é 3%. Tá bom. Não é 3%? 3%. Tem, então, tem um pior, teto, né? Então, 78 mil teto. Esses 99% aqui vão pro inventário. Vão pro inventário. Vão pro inventário. As cotas sociais. O valor das 99%. cotas. O valor das cotas. Não, e veja, o imóvel já foi integralizado. Já está lá, mas o imóvel faz parte do PL, do patrimônio líquido. Então o que a gente vai ver? Quanto a sociedade tem? A sociedade tem os 10 milhões que ele botou do imóvel e R$1 do filho. Tem 10 milhões e 1. O filho não morreu, o filho vai ser o inventariante, o herdeiro. Então o bem que o pai tem, que é cotas no valor de 10 milhões, vão para inventário. Vamos ver valor de mercado? Nesse meu exemplo, morreu no dia seguinte, então não teve lucros a mais. Beleza. 1% aqui, 3% de custos judiciais, 8% TCMD. Leonardo, em São Paulo é 4%, no Rio. Reforma tributária, amigão, vai para 8% progressiva. E estamos falando de um patrimônio aqui maior. Então, vai para 8%. Mas o estado de Manaus falou que não vai para 8%. Agora,
Calma que vai. Alguma hora. E você não vai morrer amanhã. Manaus estão vendendo como um paraíso fiscal, né? Depois Manaus gente- paga 1%, 2%. 2%. De doação. A gente depois pode falar desse caso, que é um caso legal. Mas, ó, aí 1 a 3% estão de custos judiciais para um processo de inventário. 8% TCMD, vai chegar a 8% alguma hora, tá bom? O progressivo. E 10% de honorários advocatícios. Pela tabela da OAB, claro, valia de Estado, a OAB recomenda, pelo menos, um processo de inventário de 10% a 20% que vai cobrar. Um advogado bom vai cobrar 30%. Então, 10 com 1, não botando 3. 10 de honorários advocatícios para o processo de inventário. 1 de custas judiciais e 8 de TCMD deu 19. Pode chegar a 22, a 25, se o advogado cobra mais. Então, vamos ser conservador. 20% para arredondar. O cara tem um patrimônio de 10 milhões. Ah, Leonardo, não é todo mundo que tem patrimônio de 10 milhões. Valor de mercado. Você e a sua esposa. Ah, o cara tem imóvel de 2, a esposa tem imóvel de 1. Mas esse de 2 vale 4. O de 1 vale 2. Pum, já deu 6 milhões. Aí tem aplicação financeira. Ah, não bateu 10. E os seus pais são vivos? Você vai ter herança? Isso também é o seu patrimônio. Então você ter um patrimônio a valor de mercado hoje de 10 milhões de um casal que ainda tem os pais que ainda vai receber herança, não é raro. A gente não tá falando, 10 milhões. Não é 10 milhões de dinheiro em conta bancária. 10 milhões de patrimônio total do casal. Então se você tem isso e não faz o planejamento sucessório para seus filhos, ou seus pais não fazem para você, o patrimônio de 10 milhões, você vai perder 1,9 no nosso exemplo. 2 milhões no lixo. Porra, um patrimônio de 20, 4 milhões. Assim, é absurdo. Então o planejamento sucessório virou a principal toada, que é evitar os 19% em média do custo de sucessão e evitar um processo de inventário de 2 a 4 anos com morosidade, falta de liquidez, briga entre filhos, porque o pai morreu, eu quero vender a casa de praia. Não, eu quero alugar. Não tem nada? Juiz, asta pública. Bum, vende abaixo, todo mundo perde. Para mim, essa é a principal vantagem, tirante essa que o Júlio se preocupa. Não, o cara tá ocultando patrimônio, não sei o que e tal. É organizar a sucessão em vida. Porque realmente você consegue fazer a sucessão em vida, né? Consegue. Se o patriarca quiser, o fundador for interesse dele. Garantindo a vontade dele, Rogério. É. Que é o mais importante. Às vezes, a gente tem cliente Na que pessoa chega física não dá, só na hold. na hold. Porque na pessoa física você vai ter que fazer uma doação. Não, mas eu não entendi aqui como é que não vai pro inventário esse caso. Ah, vamos lá, boa. Então, a parte da holding aqui no Brasil, se eu fizer sua holding igual os charlatões estão fazendo, Estão vendendo no Instagram. estão vendendo, faça uma holding e resolva a sucessão. Mentira. Começa assim, tem outras coisas para fazer. Se fizer as outras coisas, até pode resolver a sucessão no Brasil. Beleza. Mas vamos botar no meu exemplo. O cara botou 10 milhões hoje, o filho entrou com R$1. 10 milhões e 1. Se ele morrer, inventaria 19%, acabou. Pô, então, o que tá fazendo? Só que a sócia dessa holding é uma offshore. E agora, o patriarca e o filho não são sócios da holding, são sócios da offshore, e a offshore é 100% detém a holding. Então, quando morre o falecido, caso Silvio Santos, não morre detendo participação societária no Brasil, morre detendo participação direta numa sociedade exterior. Bahamas, no caso Silvio Santos, Ilhas Virgens Britânicas, Caimã e Belize nos outros casos. Os 4 principais países, Commonwealth, né? O Common Law. E não faz inventário lá? Então, não faz inventário no Brasil porque é bem fora. Sim. Isso é decisão da STJ de agosto no passado, tá? Agosto no passado, a STJ dizendo bens no exterior. E a decisão não era do Silvio Santos, sociedade em Bahamas. Faleceu, não inventaria no Brasil porque a sociedade de Bahamas está fora do Brasil. Aplica essa lei lá. E a sociedade de Bahamas tem uma holding no Brasil, não tem problema nenhum, bem de baixo está no Brasil. Com imóvel, dinheiro, aplicação financeira, embarcação, carro no Brasil. Nada disso inventaria porque é dentro da holding. A holding está dentro da offshore, é offshore. Quem faleceu como sócio da offshore. Então, não tem esse negócio, eu tenho uma holding, uma offshore, Leonardo, mas vai inventariar offshore, mas a offshore tem bens no Brasil. Isso não inventaria no Brasil? Não. Tudo que está debaixo da offshore está fora. Aí você falou, beleza, mas não abre lá? Abre se a gente não faz o planejamento sucessório lá. Porque inventário é sempre o locus rei cita, o lugar onde está o bem. Em Bahamas, se você não fizer nada, vai abrir inventário em Bahamas. Em BVI, Ilhas Virgens Britânicas, vai abrir inventário lá. Só que o que você faz? Algum veículo sucessório. Pode ser uma cláusula de joint tenancy, que é a copropriedade em condomínio, que todo mundo tem a propriedade econômica, ao mesmo tempo quem morrer já sucede no contrato social, não abre inventário. O inventário do exterior... No Brasil não tem essa possibilidade. Não né? tem. Não tem. O trust já faz isso, porque o trust, em vez de fazer offshore, faço o trust, já passo para o beneficiário, mas com condição suspensiva. Então, quando eu morrer, já é uma herança, digamos assim. E eu tenho também a classe A e classe B de ações. Posso fazer um testamento no exterior, que também é válido para não abrir inventário. Os países aceitam um testamento em vez de fazer o inventário. O inventário no exterior é chamado de probate, né? E eu já abri probate, por exemplo, BVI, justamente, Júlio, para pessoas que fazem uma BVI ou fazem uma Bahamas e não fazem a cláusula de joint tenancy, cotas diferentes, ação classe A e classe B, que é tipo uma preferencial ordinária, não fazem um trust ou não fazem um testamento no exterior, que são os 4 veículos sucessórios principais lá fora. Quando você não faz esses 4,
O quinto é abrir o inventário lá. Em média, uns 6 meses a 1 ano, em vez de 2 a 4 anos, mas mesmo assim, e um custo aí de algumas dezenas de dólares. Então você evita essas dezenas de dólares e evita 6 meses, porque com um desses 4 veículos sucessórios, instrumentos sucessórios, melhor dizendo, você faz uma sucessão de 2 a 5 dias úteis, rápido, e com custo muito menor do que abrir o inventário lá. Mas ainda tem título portador ou não caiu em desuso? Caiu em tinha desuso. muito disso. É, Né? tinha. No Panamá, dizem, né, que... A lavanderia, A lavanderia do né, Panamá. a Mary Streep, né? Que com Antônio Bandeiras, exato. A filha vai lá com um título, mas isso aí não vale mais nada. Aí lá na... Mas tinha essa questão do título portador, quem tinha a chave do cofre era o dono da empresa. Tinha. Você guardava as ações, as cártulas, né, impressas, dentro do cofre lá, da Ilha Britânica, que abria com a chave, junto com ouro. E aí a pessoa levava esse título lá pro banco e conseguia acesso à conta. Era como se fosse um cheque. Ela pegava, botava o nome dela, assinava e falava, essa ação é minha porque tá no meu Não nome. tem mais isso não existe mais. Dizem que acabou no mundo inteiro. Eu acho que acabou no mundo inteiro. Dizem que em países que não são muito fiscalizados, como Síria e Egito, isso pode... Afeganistão pode existir, mas assim, eu não tenho conhecimento nisso. Mas nas ilhas principais, no Panamá, no Uruguai, onde isso já teve e era aceito na legislação, já acabou, né? Ações ao portador não tem. Se alguém tem um negócio desse, é um regime especial, muito específico, de países assim não usuais, ou infelizmente o que a gente está vivendo, né? E a gente tem a Procuradoria, junto com a Receita Federal e com o Ministério Público, com aquela cartilha, né? De fraudes e evasões que estão acontecendo no Brasil, às vezes tem isso. Tem uns caras, eu tenho uma cédula aqui que é o portador. Cuidado que isso pode ser fraude, então toma cuidado, né? Mas não acabou isso com a reforma tributária? Agora está previsto lá pela emenda constitucional 132 a questão da incidência, né, do TCMD, quando o titular, inclusive, né, residente no estrangeiro, mas o patrimônio é no Brasil. Perfeito. Como é que você vê esse arranjo aí da reforma tributária? Então, a gente faz hoje, e aí entra com a pressa que vocês falaram, na pressa de 2025. A pressa de 2025 é porque até 31 de dezembro, essa alteração de tributar doações feitas por doadores no exterior e herança por ITCMD de bens no exterior, mesmo de cujo estando aqui, mas o bem no exterior, ou seja, hoje não tributo. Se meu tio mora na Inglaterra e faz uma doação de um imóvel para mim, por ele estar na Inglaterra, a doação é lá, doador, não tem incidência Mas de o imóvel ITCMD. no Brasil. Imóvel no Brasil. Tá. Mas o doador fora, esquece, tá fora. Hoje não tem essa tributação quando o doador tá fora do Brasil. Quando o de cujos falece residente no Brasil, mas os bens estão no exterior, Bahamas, também não tributa. Então, em doação, bens do exterior não tributa, em TCMD, de causa-morte, bens no exterior não tributa, mesmo de cujos morrendo no Brasil, e doação, o doador estando no Brasil, mesmo o bem estando no Brasil, não tributa. A reforma tributária mudou isso. Então, a partir do ano que vem, 2026, a gente vai ter a tributação que a gente chama de elementos de conexão vinculados ao exterior. Então, a gente tem uma pressa até 2020, até o final do ano, 31 de dezembro de 25, para fazer estruturas de doação que envolvam o exterior. Então, doação no Só da exterior. lei complementar, né? Por causa que a lei complementar que vai ainda definir isso, né? É isso. A gente, Então, o PLP 108, não é isso? A gente teve já a alteração da emenda constitucional, né? A gente tem agora uma possibilidade da edição de leis estaduais prevendo isso, e a gente tem uma discussão, por exemplo, em São Paulo, de repristinação, porque existia uma lei anterior, que foi a discussão do caso Silvio Santos, que tributava eventos no exterior. Só que não tinha autorização da Constituição por lei complementar. Veio a reforma tributária, há esse veículo autorizativo, e, portanto, depois dele que eu tenho que ter agora a nova lei. Então, São Paulo e os outros os estados que tinham a tributação de eventos no exterior, tem que republicar essa lei. Então, republicando esse ano, porque foi o ano da autorização, foi 2025, republicando a lei estadual, a partir de 26 está valendo, anterioridade. Então, a gente tem até o final do ano para fazer doações envolvendo doadores no exterior. Ah, Leonardo, mas o patriarca mora no Brasil. Ué, mas a offshore é um veículo no exterior. A offshore não pode doar? Pode. Por que a offshore não pode doar? Não pode se for simulação. Faço, boto o imóvel, dou no dia seguinte. Não é isso. Só que quando a gente faz um planejamento patrimonial, sucessório e fiscal de uma família envolvendo offshore, com substância, com mais investimentos, que uma offshore detém, por exemplo, uma empresa LLC nos Estados Unidos. Essa LLC detém uma holding no Brasil, que detém uma holding imobiliária, que detém uma patrimonial, que detém uma operacional, que aluga guindaste, seja o negócio da família, ou faz pintura. E aí eu tenho uma estrutura internacional, que dentro dessa estrutura é feita uma doação parcial de parte do imóvel, ou de parte das cotas para um filho ou para outro.
essa empresa exterior, isso é válido até 31 de dezembro, ano que vem não mais. O que eu não posso fazer é um planejamento maquiavélico macabro, que é, se o Decujos tem patrimônio no exterior, Bahamas, BVI, e ele morrer até 31/12, não tributa. Eu não posso pedir pro cara morrer, porque não faz sentido. Não, Então, até 31 de dezembro aí, tem que morrer, tem que morrer até 31 de dezembro, senão ferrou. Vai tributar. O cara, não quero morrer para não tributar. Né? Dá teu jeito. Então, essa aí é estranha. Aí o Júlio fala assim, pô, é melhor morrer do que pagar tributo, porra? Que é isso, cara? Ô, Léo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você tá falando dos planejamentos legítimos, lícitos, mas quais seriam os ilícitos? Você falou de um problema aí, de Boa. em um curto espaço de tempo o cara doa pra lá, doa pra cá e Ô, resolver. Léo, não ensina muita coisa pro Júlio, não. Tem que tomar cuidado aqui, que é complicado. Deixa ele sair pra tomar um café. Não, mas é porque até para prevenir quem tá nos assistindo desses charlatões Claro, mesmo, que que estão tem vendendo muito. coisas que, olha, você tá federal não autoriza isso, ou de repente vai ter um problema fiscal aí. Tem muito, tem muito. Deixa eu só responder a pergunta do Rogério. O Rogério fez uma pergunta que eu acho que muita gente aqui vai querer, ouvindo aqui o podcast, que é o seguinte, realmente, qual que é o patrimônio mínimo para uma holding, para uma offshore? De novo, para uma holding, eu acho que não tem patrimônio mínimo. Se você tem imóvel que é mais vantajoso vender na jurídica, faz o cálculo, que a gente explicou aqui, você coloca na holding e aí não tem valor mínimo. Ah, meu imóvel custa 100 mil. Não interessa, mas caro você vender na física e na jurídica, bota na holding, vai pagar o ITBI, dependendo, porque vai ter objeto social, né? Então vai ter que pagar o ITBI e faz essa conta. Mesmo depois do ITBI, vale a pena? Vale. Então você bota lá, porque vai ter redução de carga tributária, uma proteção mínima patrimonial e já é um veículo sucessório, de novo, fazendo outras coisas para suceder. Beleza. E aluguel? Aluguel de imóvel sempre melhor na jurídica, é sempre mais barato. 27 na física contra 11 a 14,5. Então, você coloca, vai ter o ITBI? Vai. Faz o desconto ITBI, vai quanto tempo você vai recuperar esse negócio, que é o cálculo de payback. Beleza. Alguma hora você vai recuperar, daqui a 1 ano, 2, vai ficar mais barato. Legal. Então, o teu imóvel ou o teu patrimônio é 100% que você tem. É isso que a gente fala. Ah, mas o meu patrimônio não é grande. Qual é o teu patrimônio? Não é 100% que você tem? Então, o seu patrimônio, você coloca na sociedade, o imobiliário, porque se o imóvel vale 100, 200, 1 milhão, 5 milhões, se a gente fizer a conta que vale mais a pena tributariamente, não interessa o valor do imóvel. Agora, a offshore já tem um custo para manter. Você tem que pagar um custo anual para manter lá, que é o que vocês perguntaram. Então, a offshore acho que tem um patrimônio mínimo a partir de 1 milhão de cash, de liquidez, porque você pode botar esse 1 milhão dentro da offshore e offshore aplicar em renda fixa e variável no Brasil, tributo igual ao residente, ou, no caso de bolsa, tem uma isenção, né, de ganho de capital, mas depois você vai tributar por lucro offshore no ano seguinte. Então, Ou PGBL, VGBL também, né? Que agora tem decisão do Supremo também, que a gente pode comentar depois, né? podemos comentar. Então, assim, na offshore, se você tem 1 milhão de cash, liquidez, já vale você colocar na offshore e aplicar ou no exterior ou no Brasil. E patrimônio total... Dólar ou real? Real. E patrimônio, eu acho que um patrimônio, eu não tenho liquidez. Mas se você tem um patrimônio de 5 milhões, finge que é só imóvel. Ou só embarcação, carro e imóvel. 5 milhões já vale você fazer estrutura offshore. Mas por que eu falo isso? Porque o custo de offshore vai variar alguns $1.000 por ano. Depende da jurisdição, depende se é 1, 2 entidades, depende se é trust, etc. Mas alguns $1.000 por ano. Então isso vai ter um custo anual para manter essa offshore. Tá? Mas com 1 milhão de liquidez ou 5 milhões de patrimônio, já vale ter a offshore e plugando com a holding no Brasil. Porque a holding no Brasil ela não vai ter custo. Vai ter custo do planejamento, do advogado, do escritório que vai fazer. E depois a manutenção dela é uma contabilidade de uma sociedade que não emite nota até agora. Por quê? Porque não tem serviço, nem venda de mercadoria. Locação de imóvel é recibo. Venda de imóvel é recibo. Você não tem tributação de ICM, você não tem tributação de ISS. Não tem folha de pagamento também. Não tem folha de pagamento, é uma sociedade patrimonial imobiliária. Então, o custo disso é uma contabilidade, que aí depende do mercado, mas isso não é tão caro. Então, você fazer uma offshore com uma holding, basicamente é o custo de manutenção da offshore, uma contabilidade mínima da holding brasileira. 1 milhão de cash, 5 milhões de patrimônio, para mim, eu acho que já vale a pena. E claro, patrimônios acima disso, aí é para ontem. Aí o cara tá perdendo tempo, tá? Mas os planejamentos que você tá falando que são fraude, primeiro de todos, é como se fosse um casa e separa com offshore. Então o cara bota, não vai botar um imóvel, porque o imóvel não vai ser detido pela offshore. O imóvel vai ser detido pela holding imobiliária ou patrimonial. A patrimonial é aquela que tem imóvel, mas não aluga e não vende, só guarda para a família. E a imobiliária é aquela que vende ou aluga, que gira aqui um caixa. Essa aqui tem TBI quando entra na imobiliária. A patrimonial, como não vou ter caixa gerado de atividades imobiliárias, eu tenho ainda imunidade, tá? Então normalmente a gente faz as duas. Então o cliente vem pra gente e fala assim, pô, eu tenho 6 imóveis. 2 eu alugo, 1 eu pretendo vender. Os outros 3, não. Um é da minha filha, ela mora lá, um é do meu filho, mora lá, o outro é minha casa.
Você vai vender ou alugar a sua casa nos próximos 3 anos? Não. Então, como a receita bruta, 50% ou mais do Código Tributário, para ver o que é atividade imobiliária, são os próximos 3 anos, você consegue botar esses 3 imóveis numa patrimonial, hold patrimonial, porque os 3 imóveis vão ficar ali, vocês vão ser sócios, então vai ser da patrimonial, mas todos vão ter usufruto, então um vai continuar morando lá, sua filha lá e você no outro, mas é da sociedade, essa não tem ITBI, porque não explora comercialmente, o objeto social não é atividade imobiliária. E os outros 3 imóveis que você pretende vender ou já aluga, você coloca numa outra holding, na holding imobiliária. Porque lá o objeto social vai ser compra e venda de imóveis, arrendamento, locação. Essa vai pagar ITBI na entrada, mas vai gerar caixa da locação e da venda. Só que se, né, os gurus aí, que são os charlatões, eles fazem o seguinte, não, faz uma administradora de bens e bota os 6 imóveis, bota tudo lá. Você vai pagar ITBI de 3 imóveis individualmente. Que esse aqui não vai gerar caixa, esse vai. Então o que a gente pega desses caras, eu tenho uma administradora de bens que meu contador, meu advogado fez. Legal. Tem um monte de imóvel parado ali, que é sede da fábrica, escritório. O cara pagou ITBI e não precisava pagar, porque contaminou tudo. Então você segrega. Tem que segregar. Então, Léo, na minha cabeça, agora na minha cabeça de quem ignora esse tema, da holding, né? Quando eu atuava muito em execução fiscal, mas hoje eu não atuo mais, mas na minha cabeça da holding era uma administradora de bens. Não é, então. Ela é uma administradora de bens. Mas nesse sentido que você está falando desses charlatões, ela é uma ser administradora de bens é ruim. Não, não é isso. A administradora de bens pode... Dependendo do que você tem lá de bem, né? A administração de bens próprios é um dos KNAIs. Administração de bens próprios. Só que esse KNAI está dentro de atividades imobiliárias. Então, quando você coloca um monte de imóveis dentro do que eles chamam de administradora de bens, que é uma holding, a administradora de bens pode ser o nome de uma holding patrimonial. Só que o problema é, a patrimonial, ela não gera caixa, ela só guarda os bens da família, imóveis também, e veículos, etc. E a imobiliária, ela bota porque ela vai girar caixa, ela vai vender ou alugar. Aqui tem ITBI, aqui não tem. Por que você vai misturar? Então, não é administrador de bens próprios que tem problema. O problema é uma sociedade só, holding pode ser, nome, administrador de bens próprios, imobiliária, patrimonial, holding familiar. O nome não interessa. Mas é uma entidade que mistura imóveis que vão gerar caixa e imóveis que não vão gerar caixa. Porque aí eu vou pagar ITBI nos 6 no meu exemplo, e não só de 3. Então eu posso segmentar e chamar a minha imobiliária de holding imobiliária e posso chamar a minha patrimonial de holding patrimonial ou administradora de bens ou holding familiar. Eu só não posso misturar os dois. Entendi. Entendeu? Não, quer dizer, até posso, mas vou pagar mais imposto. Pô, mas agora eu vou fazer uma provocação agora. Isso aí não deturpa um pouco o conceito de empresa? Uma empresa não é aquela conjunto para desenvolver uma atividade econômica e tudo mais que está no Código Civil, e de repente você pega uma forma e joga os bens e deixa parado e paga menos tributo. Pago menos tributo por quê? Porque a sociedade também é a junção de pessoas para um bem comum. Qual que é o bem comum? O bem comum é aquela sociedade administradora de bens, ela vai gerir os bens próprios porque tem outras pessoas que fazem sentido ali, dentro da sociedade. E essa administradora de bens próprios, ela pode ter uma atividade empresarial ou não. A atividade empresarial 966, uma sociedade empresária. Eu não preciso ter uma sociedade empresária. Aliás, as sociedades intelectuais que a gente faz parte lá são exclusões do 966 do Código Civil. Só que quando eu coloco lá, essa sociedade administradora de bens próprios, ela pode ter outros objetos. Exemplo, participar de outras sociedades. E ela participa de outra sociedade, e quando ela participa de outra sociedade, ela tem receitas de equivalência patrimonial. A holding existe para gerir e administrar a participação societária. E vai ter no objeto dela. Outro objeto é serviço de intermediação comercial. Ela pode ter serviços de intermediação. Então, por exemplo, apresento as partes, né? Eu apresento as partes. Então, essa sociedade administradora de bens tem um cara querendo comprar um terreno. Eu tenho uma casa de praia que eu não vou alugar, não vou vender ali. Aí o cara que eu falei, pô, eu conheço quem quer vender. Intermediei, eu boleto uma nota de intermediação de serviço por essa sociedade. Então essa sociedade ela vai ter outros objetos, como participação em outras sociedades, que é um objeto da holding, e intermediação comercial. Então essa sociedade ela tem um propósito de existir, de fazer as atividades. E essa atividade só de holding já é uma sociedade, já é um objeto lícito, né? Ah, entendi. Então não necessariamente, na patrimonial não necessariamente ela tá parada. Não, ela só não está explorando atividade imobiliária. Ah, entendi. Agora entendi. Porque se ela fizer atividade imobiliária, ela tem que pagar ITBI. Entendi. E deixa, em 3 anos, porque depois de 3 anos ela pode exercer. E deter cotas justo do negócio, e deter cotas, né, de outras empresas
também é um objeto social. Claro. Não deixa de ser. Clássico da holding. Das holdings Da holding não patrimoniais financeira. também. É o KNAI holding não financeira. É, então que não é para Que isso. É uma atividade. Tem o caso da prevista. Bradespar, por exemplo, que é uma empresa de capital aberto da Bolsa de Valores, que ela tem uma existência: comprar ações da Vale do Rio Doce. Ela só faz isso, a Bradespar. Impressionante, mas ela existe, o propósito, e não é uma Exato. sociedade regular em função. Não, com certeza. Olha, isso que você estava falando do caso do Silvio Santos. O que foi esse caso? Então, o caso do Silvio Santos foi o seguinte: o Silvio Santos, obviamente muito bem assessorado, o que ele fez? Ele tinha um offshore. Aí a pessoa fala assim: mas eu não tenho patrimônio do Silvio Santos. De novo, seu patrimônio é 100% do que você tem, não interessa quanto. O Silvio Santos fez uma sociedade nas Bahamas. Tinha 429 milhões arredondado em reais ali dentro, tá? E ele faleceu. Inventariou as coisas no Brasil, SBT, um monte de coisa e tal. Muita coisa já estava no planejamento sucessório, evidentemente. Mas ficou claro que as cotas, ou ações, da Sociedade Bahamas no valor de 429 milhões não iam ser inventariadas, não vão para inventário, não são trazidas à colação, não entram no processo, estão excluídas porque é um bem fora do Brasil. Legal. Aí, vai inventariar lá? Se ele fez a cláusula de joint tenancy, ou se tem ações A, ações B, preferencial ordinária, ou se tem um testamento no exterior, não vai inventariar lá. Legal. Isso a gente não tem informação. Mas muito provavelmente ele fez isso também. Então não inventaria lá, então não tem um processo, um probate, 6 a 12 meses, custos adicionais. Não tem nas Bahamas e não tem um processo de inventário, 19%, morosidade, falta de liquidez no Brasil. Pô, melhor dos mundos. Só que o Estado de São Paulo falou o seguinte: não, eu quero o ITCMD disso aí. Por quê? No caso, 4%, que é hoje a alíquota de São Paulo, que vai mudar na progressividade. E vai chegar a 8%, com certeza, tem projeto de lei já nesse sentido. E falaram assim: não, porque eu tenho uma lei que diz que tributo nesse caso. Decus morreu no Brasil, bens no exterior tem. Essa lei é inconstitucional. Foi declarada constitucional. Meu amigo, tá aqui na lei estadual. Não foi expurgada do sistema. Então, se não foi expurgada do sistema, eu como fiscal tenho que aplicar. Eu como tribunal tenho que aplicar. Foi pro TJ de São Paulo. O TJ de São Paulo falou: não, isso é claramente constitucional, porque não tem a lei complementar autorizativa. E agora, na reforma tributária, teve em 25. Essa lei anterior, de novo, não tem repristinação. Você tem que revogar essa lei, publicar uma nova lei 25, que só vai valer 26. E o inventário do Silvio Santos foi 24, 25. Não incide. Ganhou. E ganhou com razão. Então é aquela brincadeira que eu vi. Não é para você morrer esse ano para não pagar. Mas na doação, sim. E se você ou o seu familiar, se acontecer algum evento, obviamente, de falecimento, até 31 de dezembro de 2025, em qualquer dos 26 estados e Distrito Federal, não há incidência de TCMD para bens no exterior que o Decus falece no Brasil. Então isso tem que ficar claro, tá? Isso se a lei complementar nacional for realmente, esse ano, começar a valer aí, porque não se sabe, né? Lembra daquela questão do ICMS lá, do default que assinaram no dia 7 de janeiro, virou uma discussão, se ia pegar... Agora, Léo, nesse exemplo que você falou, eu pensei o seguinte: você falou, imagina uma situação, você até brincou, às vezes, de um contador, de um charlatão, fez um planejamento que pegou 6 imóveis, colocou tudo numa sociedade só, né? E a partir dele contaminou de TBI, algo que não precisava ser fato gerador do TBI. Mas muitas situações tem propósito, realmente, é o que o Júlio falou. A família, né, tem algum passivo muito grande, né? E precisa, de alguma maneira, proteger o seu patrimônio. Você não acha que nessa configuração, o sujeito que tem, por exemplo, sei lá, um patriarca, 2 herdeiros, né? Não seria mais conveniente ele manter na pessoa física, um de cada um, transmitir diretamente pro filho, para usar a proteção do bem de família? Porque às vezes chega caso aqui no escritório, botei numa hold, perdeu a proteção do bem de família, o cara só tinha 3 imóveis, 3 herdeiros, botava um nome de cada um, seria, na minha opinião, muito melhor em termos de você discutir uma dívida, até dívida trabalhista, etc., do que necessariamente você, agora botei numa hold, perdeu a característica de bem de família, né? Você tá certíssimo quando é só na holding, só que a holding detida pelo offshore não. Porque quando eu coloco o bem numa holding e depois faço o que a gente chama de drop down. Então, vamos falar, 3, né? O patriarca e 2 filhos. Aí o patriarca tem os 3 imóveis, tá? Ele coloca dentro de uma holding. Aí depois eu vou aportar a participação societária da holding dentro de uma offshore que eu vou criar. Então, é o drop down. Coloco os ativos, que é a participação societária com aumento de capital dentro da holding e desce agora da offshore. Então, agora a offshore é sócia de 100% da holding que tem os bens imóveis. E o patriarca e os filhos são sócios aqui em cima. Então, de cima para baixo, 3 pessoas físicas residentes no Brasil, uma offshore, BVI, Ilhas Virgens Britânicas, né? Bahamas, Caimã, etc. Detém 100% de uma holding no Brasil, a holding no Brasil com 3 imóveis. Aí eu tenho a proteção melhor do que do bem de família. Por quê? Tem dívida da pessoa física. Vou penhorar o quê? Cotas de uma sociedade no exterior? Tem decisão do TJ de 2023
que foi feita uma tentativa de penhora de cotas numa sociedade das Ilhas Virgens Britânicas, que o juiz deixou claramente. Não existe penhora de bens no exterior, e eu não tenho competência para fazer isso, e não tenho acordo de cooperação de execução internacional. Vai começar a rogatória para uma dívida dessa no exterior? Primeiro, pelo custo não vai. Segundo, que estatisticamente nunca começou de dívida trabalhista, civil, nem tributária, uma rogatória no exterior, pegar dívida em relação a esse tipo de coisa. Existe, às vezes, processos, por exemplo, criminais, que a vítima, né, de estupro, de genocídio, depois que ganha num processo, por exemplo, quando o acusado, né, foge daquele país e é preso no outro país, aconteceu recentemente com um jogador de futebol, que jogou na Itália, que veio para cá e tal, acabou indo sendo preso. Se essa vítima, por exemplo, entra com uma ação civil aqui, com base em indenização por causa do caso, né? Foi uma alegação de estupro, na verdade um processo foi julgado favorável à vítima, de estupro, aí ela poderia pegar isso. Nesses casos, pode existir uma cooperação, uma rogatória, mas são casos que vêm do criminal, de uma indenização, uma coisa muito raro isso, tá? Acontecer. Então, tem decisão do TJ dizendo claramente o seguinte, olha, não penhora cotas no exterior e não tem bacenjude de cotas no exterior, não tem como bloquear, não tem um sistema bancário. Você acha que vai bloquear uma conta no JP Morgan, ou no BY Mellon, ou no Bank of America de Nova York da offshore? Porque a offshore ela é constituída, por exemplo, em Caimã, Ilhas Virgens Britânicas, mas a conta bancária dela é onde ela quiser. A pessoa brasileira pode ter conta em qualquer lugar. Então ela tem uma conta nos Estados Unidos. Um juiz não pode mandar bloquear uma conta no exterior de uma entidade no exterior. E por que isso não existe. Por que não Delaware? Mas Delaware sempre foi utilizado. Agora tá uma diáspora de Delaware por causa disso, por causa daquilo, um monte de coisa. Foi o Elon Musk, né? Criou lá uma treta, lá uma jurisprudência que abriram, né? Que queria desagradar ele. Mas se não foi Delaware, Wisconsin. Ó, fica a dica aí pra você que tá assistindo Wisconsin. aqui o nosso podcast. Wisconsin é muito bom, tá? Wisconsin é muito bom. Wisconsin não, desculpa, Wyoming. Tava falando Wisconsin e Wyoming, né? Wyoming é muito bom. Você pode fazer, por exemplo, uma LLC na Flórida também. Então, Mas assim, lá o nome é, né? na Flórida tem sim. esse desconforto. Mas eu vou conversar pra vocês, assim, nessa dinâmica toda que vocês estão falando, eu acho que se tiver a blindagem pra não pagar algum tipo de tiver uma proteção mínima do patrimônio, pra não pagar algum tipo de dívida do Brasil, eu acho que os órgãos podem fazer todos os meios para tentar fazer com que esse pagamento seja feito, inclusive desconsiderar essa offshore. Não, eu Porque essa offshore, ela é dona dos bens no Brasil, em tese. ela é dona da holding, a que é holding é dona- dona dos bens. Não, Aí alguém que participa dessa holding, vamos supor que, sei lá, tá devendo. Mas ele não vai participar Não, da mas holding. Júlio, mas aí depende. Você tem que ter só uma linha de tempo, né, Léo? Você faz uma linha de tempo. Aí aqui vai estar o efeito da mora. Tudo que você fez até aqui, você tá protegido. Protegido. Não é Agora, fraude de execução, nem fraude de na credor. mora em diante, realmente, se fizer, São Pauliana, sei lá o que, Claro. fraude de execução. Mas você tem um limite temporal. Se você fizer aqui, não tem Antes. como desconsiderar Por isso que é planejamento. Isso é Veja, a planejamento. gente não pode cair na fraude de execução nem fraude a credor. Então, para ser ultraconservador, nem numa notificação. Então, por isso que é um planejamento. Aí o pessoal veio no escritório, procura a gente, quer fazer mágica. Não, fui citado ontem. Chegou uma execução advogado fiscal, não fui faz citado. mágica, advogado não é milagreiro, advogado faz Né, Léo? assessoria A jurídica. vez chegou uma execução fiscal ontem. Aí o cara procura pra fazer isso. Cara, pode até fazer, mas a procuradoria vai conseguir comprovar que depois da citação você já estava em mora. Vai conseguir comprovar, mais vezes vai conseguir pegar o dinheiro. É. Então tem duas coisas. Então vamos Então, falar no real. Essa Não é fala a isso pro parte, Júlio, não vai não, conseguir cara. pegar o dinheiro. Corta aí, Fabiano, corta. Porque a offshore que é dona do negócio. Porque o dinheiro tá no offshore. O dinheiro tá lá fora. O imóvel a gente já colocou. O imóvel tá no Brasil. O imóvel tá no Brasil. Detido pela holding Carros, em tudo no cima. Brasil. Isso. Aí a holding é dona, brasileira, limitada. Ou SA. Sócio 100% dessa empresa no Brasil é uma offshore, BVI. Que tá lá fora. Tá. E a BVI também mandei dinheiro. Ou vendi um imóvel, ou vendi um imóvel. Botei também dinheiro. Então, o que são os bens na contabilidade dessa offshore? A offshore tem investimento, ativo não circulante no Brasil, holding, o valor todo dos investimentos. Então, fiz que a holding tem imóvel total de 10 milhões. Investimento numa holding no valor de 10 milhões. A offshore tem no balanço dela, ativo não circulante. E ela tem caixa, e equivalente de caixa. Aplicação financeira, não sei o quê, de mais 10 milhões. Os 10 milhões que são da offshore numa conta no exterior, amigo, desculpa, você não vai pegar. Não vai pegar. E não é sacanagem. Não vai pegar, não pode pegar. O Brasil não tem soberania extraterritorial. A soberania do Brasil é dentro do território. Onde já se viu o Brasil chegar nos Estados Unidos, ei, essa sociedade de Bahamas tem uma conta nos Estados Unidos, eu vou pegar o dinheiro. Aí virou farra, é guerra. Não pode. Não é assim que funciona, né? Então, não vai pegar. Mas é o que a gente, quando fala isso, o pessoal leva pro pejorativo. Ah, então vou fazer para esconder. Não é esconder, é planejamento, é antes. É antes. Você manda o dinheiro para lá, tá na offshore. O dinheiro não tá no Brasil. Não vai gastar em reais, é ela que tem, em dólar lá. Você colocou a estrutura, o imóvel não é seu. O imóvel é uma holding, que é detida pela uma offshore.
Então, se tiver dividendo, o dividendo vai para offshore, não vai para você. Então, quando você faz o planejamento tributário antes de uma citação, antes de um processo de execução, dessa forma, não tem sacanagem, não tem má fé. Tem que ser antes de um fato gerador, né? Ou não? Não, tem que ser antes da... Porque antes de um fato que aquela pessoa... Caramba, eu fiz um negócio aqui que deu ruim, sei lá. Não precisa ser tributário, vamos supor. Eu acho que eu já ouvi essa história, uma história assim, que era... O avô estava preocupado com o neto, mas acho que foi trustee. O avô estava preocupado com o neto, porque o filho era um desmiolado, né? Perdulário. Um perdulário envolvido com um monte de negócio escuso e tal. O avô estava preocupado. O que ele fez? Jogou todo o patrimônio do avô para um trustee, deve ter sido uma hold, também um offshore, sei lá. Para que quando houvesse a sucessão, o filho não dilapidasse o patrimônio. Aí é diferente, aí é um trust. Aí o trust é muito bem usado para isso. Porque o trust é um mix de uma offshore com um testamento, digamos assim. Você bota no trust, porque quando você bota no offshore, os sócios do offshore vão ter acesso. Claro, você pode fazer cota preferencial, procuração, etc. Mas no final das contas, todo mundo é sócio, né? E aí, quando a gente coloca num trust, o trust é o seguinte, eu coloco o meu patrimônio, pode ser revogável, o trust, eu posso cancelar o irrevogável, discricionário ou não discricionário em relação a investimentos, mas vamos arredondar. Colocou num trust o patrimônio, eu tenho que botar meus beneficiários. Aí eu coloco, são meus filhos. Só que o patrimônio do trust, se ele for irrevogável, constitui o trust e nunca mais posso pegar o que está no trust. Coloquei, vai ser para meus filhos. O patrimônio fica num limbo. Porque quando eu coloquei no trust, eu estou cedendo esse patrimônio para o trust, que é uma entidade não personificada, administrada por um trustee, um administrador fiduciário. O não é mais meu patrimônio, eu, constituidor, que chama settlor. Mas também não é dos filhos ainda. Por quê? Porque é evento futuro incerto, é condição suspensiva. Quando eu morrer, eles sacam 50%. Se eles casarem, 10%. Se tiver neto, 5%. Se precisar de despesas médicas, o valor da despesa médica. São eventos futuros que podem ou não acontecer e não sei quando. Quando eu coloco isso, eu uso o trust nesse sentido. Filhos perdulários, ébrios habituais. Infelizmente, às vezes, alguns filhos que têm alguma doença congênita, como síndrome de Down, às vezes autismo, os pais colam aquilo para colocar futuramente assim, ó, eu tô botando eventos futuros incertos para garantir que meu filho não vai gastar, que não vai sumir, para garantir que ele tem um fluxo de caixa depois que eu morrer, aquilo seja obedecido. Só que se você faz uma offshore e falece, os teus herdeiros entram no offshore, eles têm acesso a 100%. No dia seguinte, eles podem queimar. Porque eles são os sócios da sociedade. No trust, não. Faleceu meu pai, mas ele falou, Leonardo, você nunca vai poder sacar mais de 50% do valor do trust, porque esse 50% vai ser o rendimento para você viver, porque você é perdulário. Meu pai morreu, eu vou lá pro trust e falo, vou sacar. O cara, não, tá aqui. Você nunca vai sacar. Tá escrito no trust, é um testamento futuro acoplado numa entidade não residente. Por isso que o trust ele tem que ser usado mais vezes. E no Brasil não tem... Tem um fideicomisso que é parecido, mas é só para menor de idade. Perfeito. Não dá para fazer, né? Ele começa com um jeitão de fideicomisso, mas ele fica turbinadaço. Isso. É o fideicomisso que malhou, tomou whey protein, ele ficou já parrudo, entendeu? E olha só, Léo, essa questão de Manaus. Por que legal. Agora é nosso, a gente ia deixar paraíso passar. fiscal? Não, você falou, e o Júlio também falou, né? Então, quais são os planejamentos que não são planejamentos? São simulação, fraude. Tem um internacional e tem um nacional. Vou falar um de cada um. Primeiro é esse que o Júlio já questionou. Um ponto bem interessante e com razão. Então eu faço uma offshore. A offshore é dona da hold, a hold é dona dos bens. Aí a offshore vai lá e doa as cotas da sociedade, porque a offshore é uma entidade não residente. Doa as cotas da holding para o meu filho. Eu faço a offshore em maio. Coloco o aporte de capital da holding dentro do offshore drop-down em junho. Em julho, eu faço o instrumento de doação. A offshore, entidade não residente, BVI, Bahamas, está doando as cotas que ela tem 100% da holding para o meu filho. Doador no exterior, offshore, obviamente, é residente no exterior, está fora do Brasil. Doando bens no Brasil não interessa, porque o doador está no exterior, não tem TCMD até 31 de dezembro. Então, fiz a estrutura em maio, o drop-down em junho, a doação em julho. E fala assim, tá vendo? Ainda faltam 5 meses para terminar o ano. Então, isso aí não tem TCMD. Isso é uma simulação. Você fez só para isso, não tem propósito negocial, não tem nem substância. Essa sociedade tem 100% de uma holding que tem todos os bens do Brasil. Não tem aplicação financeira no exterior, não tem imóvel fora do Brasil. Então, é óbvio que você fez isso para não pagar o inventário, os 19%, mas sem processo de inventário, tirando 10% de honorários advocatícios e 1% de custas judiciais, para você sair dos 4% a 8% do TCMD. Isso é simulação. Por quê? Leonardo, foi porque foi feito muito rápido? Não é só isso. A gente discute o planejamento tributário. Não é só o fato de ser feito em pouco universo temporal, intervalo temporal. Isso é um indício. Mas, além disso, você não tem motivo nenhum para fazer isso. Quer ver como é que você dá uma turbinada lista nisso?
Um planejamento patrimonial sucessório e tributário verdadeiro. A família coloca os filhos lá para ter uma holding no Brasil. É feito uma offshore para ter uma proteção, para não ter um bloqueio, para não ter, porque o cara tem uma folha de pagamento muito grande, porque o cara, o empresário, às vezes atrasa tributo. Realmente, ele fala assim, não, o que vai responder é o giro da holding. Se a holding tiver uma dúvida de PTU, se a holding tiver uma dívida de imposto de renda, se a holding tiver outras atividades que eu emprego gente, porque pode também ter embaixo outras, ela vai responder. Mas a offshore, esse dinheiro que está no offshore aplicado e tal, tem que ficar fora. Estou segmentando meu risco como empresário. Tem que botar todo o meu patrimônio sujeito a risco. Segmentei, botei na outra caixinha. Esse aqui é o patrimônio que está sujeito a risco no Brasil. Esse aqui eu botei na offshore. Isso é lícito. Então, para fins da família, da sucessão da empresa, quando o pai morrer, assumirem num veículo internacional protegido aquelas sociedades no Brasil. Também para ter uma gestão conjunta, porque os filhos não têm dinheiro, querem participar dos dividendos da sociedade. Então, quando você faz uma coisa com substância, com um propósito negocial, de fato, para ter uma holding familiar, uma proteção sucessória e deixar o patrimônio e as atividades empresariais, porque aquele empresário tem uma atividade, ele ou presta serviço, ou vende mercadoria, ou tem uma indústria. Quando eu faço isso, ainda que eu faça no universo, fiz em maio, doei em novembro, talvez seja possível defender mesmo com 6 meses, que fez sentido. Por quê? Porque ele não doou 100% das cotas para o filho, ele doou 20% para um filho e continuou a estrutura. Ele não doou e acabou a estrutura no dia seguinte. Montei, doei, caso separe e terminei. A sociedade continua existindo, a holding offshore continua existindo, tem investimentos também no Brasil, fora do Brasil, não é só aquilo, não foi 100% doado, não foi para todos os filhos. Então eu tenho elementos para dizer isso. Então quando eu faço um caso separe internacional, claramente a simulação. E aí concordo, a Fazenda Estadual tem que ir para cima, multa de 100%, ir para cima. Agora também tem no Brasil. Esses charlatões, tem uns caras aí no Instagram que só defendem isso, que é o seguinte, ó. Agora vamos falar aqui para vocês, vamos tirar aqui o chapéu de advogado, vamos ser um contribuinte e professor, vamos ser imparcial. O doador, o pai, reside em São Paulo, domiciliado em São Paulo, sempre residiu em São Paulo, endereço em São Paulo. O filho, donatário, que vai receber herança, reside em São Paulo. Toma até meu café aqui. Pô, deve estar geladíssimo. Depois de você um café novo aí, vamos pegar um café terminando. Mais gosta disso aqui, né? Reside em São Paulo. Então, doador, o pai reside em São Paulo. Física, único filho, donatário, reside em São Paulo. Os imóveis, vou exagerar, mas é verdade. 5 imóveis que o pai tem, os 5 no estado de São Paulo. Tá? Então, tudo aqui em São Paulo. Aí, o guru, não vou nem falar o nome dele, eu posso falar pra você, mas tem vários. Mas tem um guru que fala assim, não tem problema. Não, pode falar aqui, não vou tomar processo. Não, o guru fala isso, não tem problema. Não tem problema, é a operação, não fala o nome do guru, não. Vou falar em off, depois vocês vêm aqui. Faça uma sociedade no Amazonas. Pessoal, não tem nada contra o Amazonas, contra o Estado, é a estrutura, pode ser qualquer Estado. Aqui o Amazonas, o ITCMD em doação é 2%. Por enquanto, né? Por enquanto. Vai aumentar, mas não vai bater 8%, segundo o projeto de lei que já está vigente lá. Mas enfim... Nos outros pode chegar a 8, né? São Paulo é 4, mas a maioria chega em 8, sim. Então, lá é 2. Então, você coloca uma sociedade no Amazonas. De qual? O donatário, filho, e o patriarca, doador, são sócios. Só que, para ser sócio, o doador, o pai, ele vai aportar os 5 imóveis. Aporte de capital social, o imóvel está aqui, ó, dentro da sociedade, os 5 imóveis. Imóveis em São Paulo, detidos por uma sociedade no Amazonas, que o pai donatário reside em São Paulo, é sócio majoritário, 90%, e o filho minoritário, doador aqui, donatário, é sócio também. Então, pai e filho residente em São Paulo, sendo sócio de uma sociedade em Manaus, que detém imóveis em São Paulo, tá bom? São Paulo, Manaus, São Paulo. Fez isso. Aí, primeiro, aí é outro cara no mercado falando assim, aí o sócio majoritário, que é o pai, que tem 99%, sei lá, faz uma doação das cotas para o filho. No mês seguinte. E o filho fica com isso. Ah, incide, porque tem doação. Sim, incide 2, não incide 4, em São Paulo não incide 8. Então você já economizou. Aí fala que isso pode. Veja, primeiro de tudo, a Constituição Federal e a regulamentação do ITCMD, constitucional, fala que quando o doador doa um bem móvel, sociedade é bem móvel, o fato gerador, o sujeito ativo para a competência tributária é o estado do doador e não do bem. Porque isso aqui não é bem imóvel. Se fosse bem imóvel, seria. O bem imóvel está dentro da sociedade. Ele doou cotas da sociedade. Então o charlatão já fala besteira no mercado. Ele fala, o doador doa a sociedade, tributa Manaus 2. Não, tributa São Paulo a 4. Aí eu corrigi isso num call com um dos charlatões. Eu falei, tá errado.
Aí falou, então tudo bem. Então a sociedade doa os bens imóveis para ele, porque aí é o local da sociedade. A sociedade é o doador, é o local do doador, doando bens, aí ela doa o bem imóvel. Só que aí o imóvel está em São Paulo. Aí é o local do imóvel. Local do imóvel. Aí vem o charlatão. Sociedade célula cofre, sociedade célula alguma coisa, chama uma coisa. Uma célula cofre é a outra. Então eu tenho uma sociedade aqui em Manaus, depois tem outra sociedade em Manaus, que agora tem os imóveis. Aí a sociedade em Manaus doa as cotas da outra sociedade em Manaus com os imóveis para cá. Aí é doador, quem estava doando, sociedade em Manaus, bem a ser doado, outra sociedade embaixo em Manaus que tem os imóveis. Pô, tu já viu isso? A pessoa tá falando isso daí. E aí fala assim, pega 2% aqui, não tem. Só que isso não só é feito num curto espaço de tempo, mas, amigão, isso aqui pode demorar 1 ano. Não interessa. Isso aí vai cair. Isso aqui não tem nada. Mas aí sabe qual é o problema, pessoal? O problema é que o contribuinte, quando vê isso, não, entendi, uma sociedade, dono de sociedade lá e tal, não tem problema. Ah, espera alguns meses isso aqui. Isso é simulação. Qual que é a consequência da simulação? Manaus vai tributar 2, porque Manaus falou, ó, tem um doador aqui, Sociedade Manaus, doando bens em Manaus. Manaus. Eu sou sujeito ativo, eu tenho competência, 2%. Doação direta, sem reserva de usufruto, né? Direta. Tá. Pode ser com reserva de usufruto. Eles também fazem isso para baixar um pouquinho. Tá. Aí cai para 1. Beleza, aí recolheu 2. Ou com reserva de usufruto recolheu 1%. Aí ele fala assim, tá vendo? Eu recolhi, Manaus aceitou. Amigo, Manaus quer receber isso. O problema é São Paulo dizendo, o imóvel não está em São Paulo? O doador não está em São Paulo? O donatário está em São Paulo? Isso aqui é uma P.O. Box, como se fosse uma caixinha, isso aqui é um pedaço de papel. Desconsidero. Cadê o ITCMD em São Paulo? Aí o cara, não, já paguei em Manaus, então vai pagar 2 vezes, porque é em São Paulo que você tem que pagar, cadê meus 4? Só que isso é simulação, 4, 100% vira 8 com multa de 100%. Cadê meus 8? Ah, eu já paguei 2 em Manaus, vai pagar 10. Você foi fazer um negócio para pagar 2, você vai pagar 10, mais Selic. E é isso que esses charlatões não falam. Aí sabe qual que é o argumento? Infelizmente no direito, o argumento do empirismo. Ele fala assim, me dá uma decisão que São Paulo falou que isso não pode. Só que aí, Estado de São Paulo, fala até com o meu professor Argo Simões, lá da Fazenda. Gente boa demais. Exato, pessoal do Tite, onde eu fui juiz durante 2 mandatos. É esse tipo de estrutura que vocês têm que fazer. E aqui não é advogado, advogado só defende contribuinte. Eu jamais vou defender essa estrutura. Quando chega para mim, eu falo que não pode e falo, eu sei que são os charlatões do mercado, falo, vocês têm que ligar para esse advogado e falar que ele pode sofrer uma sanção, inclusive do OAB nesse sentido. Então é esse tipo de estrutura que São Paulo, Rio de Janeiro, esses estados que estão perdendo a arrecadação de ITCMD tem que ir atrás. Porque isso não é uma estrutura lícita, é fraude. E como é que São Paulo vai pegar? Ué, você vai ver na declaração de imposto de renda com a Receita Federal, pedindo informação e vendo o seguinte, o cara tinha imóvel em São Paulo, agora ele tem uma sociedade em um estado que não é São Paulo. E aí a sociedade que é isso agora está no herdeiro, que às vezes já foi dependente, etc. Você tem que cruzar. E falar assim, amigão, por que você não fez uma sociedade em São Paulo? Você mora em São Paulo, seu filho mora em São Paulo, o imóvel está em São Paulo. Por que você fez sociedade lá? Ah, porque lá para fazer outra, para doar. Amigo, é isso que vocês têm que pegar. E se pegar, tem que perder. Porque isso queima a gente. Fala que a gente faz planejamento de patrimônio acessório, que esse tipo de coisa. Eu não faço esse tipo de coisa. Isso queima a nossa profissão nesse nicho, porque acham que é isso que a gente faz. E a gente não faz isso. E eu vi, Léo, uma vez estava lendo um artigo seu, que não era exatamente sobre esse assunto, mas era sobre a questão dos efeitos da não declaração de renda definitiva, etc. E tal. E eu lembro que a solução de consulta, citada e tudo, abordava até que o sujeito tinha comprovante da matrícula do filho. É a mesma coisa, vamos imaginar. Como é que você foi para Manaus, se seu filho mora contigo, você estuda lá, em São Paulo, né? Você trabalha lá. Entendeu? Às vezes o cara é CLT, isso aqui é uma empresa hold familiar. O cara é CLT de uma empresa em São Paulo, o filho tá no colégio em São Paulo, ele tem imóvel, cai em São Paulo, o carro tá no Detran de São Paulo, e fala assim, mas a sociedade pode ser outro estado. Pode. E a sociedade pode deter outra? Pode. E uma sociedade pode doar participação societária? Uma sociedade faz doação não é usual, mas eventualmente pode. Só que isso aqui, no conjunto, é óbvio que isso é uma simulação. Não é o fato, Leonardo, então não posso ter uma sociedade que não seja do domicílio na junta comercial do meu estado? Pode, mas por que você está fazendo isso? Aqui é claramente para pagar 2 contra 4. Então é óbvio que não pode. Essa sociedade não tem nada além dos imóveis de São Paulo. Essa sociedade foi constituída e 1, 2, 3, 6 meses depois, o cara doou isso aqui para os filhos. Então é óbvio que isso é uma simulação, é óbvio que é fraude. E tem que ter a multa de 100%, tem que perder. Então o pessoal confunde. Então tem uma vedação. Você não tem uma vedação. A simulação não pode. Está no 149.6 do Código Tributário Nacional. Simulação não pode, gente. E a offshore também. Fiz a offshore, no dia seguinte a offshore doou, liquidei a estrutura e meu filho pegou 2 meses depois. É óbvio
óbvio que isso não pode, mas não é isso que a gente faz com o offshore. Esse que é o problema. E Léo, a gente está quase estourando um tempo aqui. Só uma última consideração. Então vamos fazer mais um, hein? Aí, já tem a parte 2. Parte 2. Manda aí mais um. A questão da reforma tributária, até eu acho que o seu livro você explica muito sobre isso daí, né, nessa questão. Vai atingir agora, você vai ter que oferecer tributação no Brasil, esses rendimentos de controladas, né, ou coligadas no exterior, não é isso? Isso de alguma maneira vai botar um banho de água fria nesse pessoal, porque agora vai ter que ter uma outra variável nessa conta, não é isso? Ou não? Excelente pergunta, também é uma pergunta que tem toda hora. Agora o jabá, né? Esse é o que o livro, tá? Nova tributação de investimentos offshore e fundos de investimento. São 2 volumes, eu só trouxe um, porque pesa na minha mochila, tá? Eu vim de São Paulo, então pesa nas minhas costas. São 2 volumes desses, dá mais ou menos 1.400 páginas, são 700 por livro, foram publicados simultaneamente. E o volume 1 e o volume 2 trata da tributação de offshore detida por pessoa física, com a Lei 14754, e a tributação de fundos de investimento. Também a questão do come-cotas, na mudança também da 14754. Aqui a gente trata, eu sou um dos coordenadores, junto com 2 outros colegas, e tem vários autores aqui de nome, escritórios de advocacia, empresas de Big Four, empresas de consultoria, então os maiores especialistas dos temas, falando disso. Muita gente falou isso, olha, antigamente eu, pessoa física, tinha uma offshore, eu, meu pai, etc., a família tinha uma offshore, e a offshore aplicava no exterior, ou prestava serviço, etc., ou tinha aplicação financeira. E esse rendimento da offshore não é tributado lá, porque é paraíso fiscal, tributa zero, mas também não é tributado no Brasil. Não era igual a 12973, que tributa lucro de coligadas e controladas automaticamente todo ano. Eu tinha um diferimento na física, regime de caixa, só quando o dinheiro voltasse, ou como dividendo ou como redução de capital. Então eu podia deixar aquilo lá de eterno, sem pagar imposto no Brasil, sem pagar imposto lá, porque é paraíso fiscal. A 14754 de 23 mudou isso, e a partir de 24 tributa. Mas tributa no seguinte sentido: o lucro da offshore no exterior, se for paraíso fiscal ou regime de tributação favorecida, artigo 1 e 2 da IN 1035 de 2010, eu tributo automaticamente. Então tá em paraíso fiscal, Ilhas Virgens Britânicas, Bahamas, tudo que a gente falou, Caimã, o lucro dela vai tributar no final do ano. Eu vou ter que reconhecer, em maio do ano seguinte eu recolho. Eu fecho o ano calendário, vejo quanto deu de lucro. Teve 1 milhão de aplicação financeira da BVI no exterior, legal. Fechei o ano, multiplico 1 milhão pela última data do câmbio, fiz que tá 6, então deu 6 milhões, multiplico 15%, que é a alíquota, então 6 milhões vezes 5 vai dar 900, 900 mil eu tenho que recolher reais, eu tenho que recolher para o Brasil. Mesmo sem eventos de liquidez. Mesmo sem eventos de liquidez, sem resgate, amortização e venda. Aí eu recolho isso em maio, no DARF do ano que vem, junto com a minha declaração de imposto de renda. Tem um diferimentozinho aí para pagar o caixa. Legal. E muita gente falava isso. Então não vai ter mais offshore, porque o offshore era para diferir tributo. Acabamos de explicar que a offshore faz a proteção patrimonial, faz a sucessão sem 19%. Tem economia tributária. Não tem economia tributária do imposto de renda, mas tem economia do imposto de sucessão, ainda esse ano, e dos custos de um inventário, e da morosidade, da falta de liquidez de um processo de inventário de 2 a 4 anos, etc. Então eu tenho a sucessória muito importante no exterior com a offshore, por exemplo, a sucessória continua muito importante, a proteção patrimonial continua muito importante com a offshore, e o planejamento tributário, que é sucessório, patrimonial e fiscal. Eu continuo tendo economia fiscal do evento de sucessão em 2025. Então, eu continuo tendo muita utilidade. Além disso, a offshore ela possibilita eu aplicar no exterior, eu dolarizar meu patrimônio, sair do risco Brasil para estar dolarizado, sair de variação cambial porque eu estou dolarizado, fazer o que a gente chama de pre-migration. Então, eu faço uma estrutura offshore, às vezes eu quero morar fora. Meu filho foi estudar na Suíça, na Inglaterra, nos Estados Unidos, eu quero ir para Portugal, quero ir para o Uruguai. E essa estrutura facilita a tua saída sem o evento de liquidez no Brasil, um exit tax disfarçado, ou evento de liquidez naquele país, porque você não entra com dinheiro na física, você entra com o dinheiro numa estrutura corporativa. Então, quando você vai para aquele país, você não é tributado necessariamente daqueles rendimentos da estrutura offshore. Então, eu tenho pre-migration planning da offshore, se eu quiser um dia morar fora, meus filhos morarem fora. Eu tenho acesso a mercados internacionais, redução do custo do país e de variação cambial, proteção patrimonial, planejamento sucessório e ainda tem uma economia, ainda hoje, de uma redução de carga tributária. Mas se ano que vem, com o jeito que as coisas estão, for tributado o evento no exterior de TCMD, eu ainda economizei os 11%, no caso do Rio, né? 3 mais 10, 13% de um inventário e não passei pela morosidade, pela burocracia de um processo de 4 anos. Ou seja, mesmo ali mudando essa questão da tributação de controladas no exterior, de detidas, participação no exterior, ainda aceita essa vantagem. Eu ainda diria segurança jurídica. Perfeito. As pessoas se esquecem quando você vai lá no CPC, quando tem lá os legitimados para abrir inventário, o credor é um deles, né? Então, né? Ótimo ponto. Tem muita gente que fala assim, não, sei lá, o Decujos deixou uma dívida, não vou abrir inventário, não precisa, o próprio credor abre. Eu já peguei inventário aberto pelo credor, né, por exemplo. Né? Então, agora, nessa circunstância.
o credor vai fazer o quê? Exato. Não tem como Então, argumentar. é um mito, porque quando veio a lei, você falou uma coisa muito boa, Roger, quando veio a lei, muita gente falou assim, acabou o uso de offshore por pessoa física. E tinha eventos falando isso. As pessoas, eu quero fechar meu offshore. É. Olha quantas vantagens a gente falou aqui. É. Então assim, mas tributa 15. Meu amigo, antes, quando você repatriava o montante, era 27,5 de dividendo ou 15 a 22,5 de ganho de capital. A alíquota era maior. Mas eu nunca trazia. Mentira. Muita gente acabava trazendo. Progressivamente. Diferia, mas trazia. Então, assim, é um pouco de mito. A nova lei trouxe a alíquota flat de 15, que é a alíquota menor. A nova lei deu um diferimento só para maio do ano seguinte. A nova lei permite a utilização de perdas dos investimentos e dos lucros offshore, que antigamente não era permitido. Então a nova lei ela é ruim por um lado, que acabou com o diferimento, mas ela não é de todo horrível. E outra, tira isso, você continua tendo vantagens. Olha aí, ó. Então, fechamos com chave de ouro, né, Júlio? Aí, aprendeu Fechamos, muito, Júlio. Agora o Júlio vai até... Eu vou até ali estudar holding. Vai estudar, não, vai fazer a sua holding. Pessoal, vamos fazer. Não tem esse patrimônio todo. Você tem 100% do que você detém. Olha aí, ó, isso aí. Vou botar a holding aqui, meu celular na holding. Ó, Leonardo, mas mais uma vez já estava reaberto o muito convite bom. para você voltar aqui, pra Vou gente gravar voltar, novamente, né? Tem que ter a segunda parte. Não, vai Eu tenho muita pergunta pra fazer. Tem isso. Não falamos de PGBL. Muita coisa pra falar. PGBL. Nem deu tempo. Tem essa questão também da lei que vai regulamentar a reforma tributária. Mas não adianta os temas, não, porque Tem uma parada. Senão o pessoal vai pesquisar antes. Eu já vi umas coisas bizarras no projeto de lei assim e tal, enfim. Depois a gente vai conversar sobre isso, né, Júlio? Então, muito obrigado, Leonardo, aí. Obrigado. A gente Agradeço a atenção. Qual o teu Instagram aí? Fala pro pessoal do Boa, Instagram. boa. Vou botar aqui o Instagram dele Então, também. vou puxar na câmera aí, ó, o Instagram para me acompanhar na parte acadêmica. Então, artigos, palestras, aulas, eventos, comentários de legislação e decisões. É @Castro, tracinho embaixo, tax, TAX. Castro, tax, no Instagram. E no LinkedIn, obviamente, Leonardo Freitas de Moraes e Caixa, meu nome, adiciona no LinkedIn para manter contato profissional, claro. Lá também tem muita publicação de artigo inteiro, evento de coquetel de livro. Esse ano, se Deus quiser, vamos lançar aí alguns livros coordenados. Então ficam também cientes de comentários e de eventos e palestras. Isso aí, pessoal. A clientela vai bombar agora, né? Espero que sim. Um podcast desse nível. Com a ajuda de vocês, certamente. Então, Júlio, vou encerrar aqui, ó. Mais uma vez, obrigado a vocês. Esquecemos de pedir, né, de novo, pra galera se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com os amigos. Mas acho que quem tá ligado no YouTube sabe que essa é a agenda, né? Mas mais uma vez, obrigado pela companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.